Estamos iniciando mais um culto de louvor ao nosso Deus. Graças a Ele, temos condições espirituais, físicas, emocionais para celebrar o Seu nome. Em Cristo Jesus, podemos nos apresentar diante de Deus em culto para adorar, engrandecer, reconhecer Seus feitos, Suas maravilhas, a grandeza da Sua graça. Louvemos a Deus, adoremos ao Senhor. Que este culto agrade o coração do nosso Deus, que seja bênção, seja culto de edificação para a vida de todos que nos acompanham no canal da Igreja Batista em Vila das Belezas no YouTube. A você que nos acompanha, a todos que porventura nos acompanharão posteriormente, graças a Deus pela oportunidade de mais um culto a Ele. Vamos orar uma palavra de oração inicial, pedindo que Deus nos abençoe, que Ele aceite este culto. Oremos. Nosso Deus, nós te agradecemos pela bênção de mais um culto em nossas vidas. Que este culto te dê prazer, agrade o teu coração. Pedimos que este culto também seja bênção a todos que podem acompanhar, a todos que podem participar efetivamente deste culto com corações gratos, cheios de alegria, de reconhecimento diante do Senhor. Que os louvores, as orações, a proclamação da palavra, que todas estas coisas te agradem e haja fortalecimento espiritual do teu povo, haja fortalecimento da fé, que o Senhor nos abençoe, nos conduza e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. E neste espírito de louvor, de adoração a Deus, vamos cantar um hino, adorando ao nosso grande e maravilhoso Deus. Cantemos juntos este hino de louvor. Ele manda
Eu convido você a ler a palavra de Deus, a Bíblia, no livro, na carta aos Colossenses, a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 9 e 10. Colossenses, capítulo 1, versículos 9 e 10. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Amém. Colossos era uma cidade da Ásia Menor, hoje a atual região onde fica a Turquia. A igreja dos Colossenses, ela nasceu de uma das viagens missionárias do apóstolo Paulo, especificamente viagem missionária a Éfeso. Éfeso, a principal cidade da Ásia Menor, da região, portanto, e próxima a Colossos. Epáfras foi o grande companheiro de Paulo na supervisão da igreja em Colossos. Paulo, cercado de pessoas que o ajudaram ao longo de todo o seu ministério, ele contou com seu companheiro Epáfras, assim como contou também com seu companheiro e discípulo Timóteo, para que ajudasse na supervisão da igreja em Éfeso. Epáfras era o companheiro de Paulo na supervisão da igreja em Colossos. Paulo estava preso quando escreveu esta carta, a carta aos Colossenses. Epáfras, ele foi a Paulo, foi visitar Paulo na prisão, para relatar a condição da igreja dos Colossenses, né? A igreja de Colossos. Era uma condição de fidelidade, por um lado, a igreja fiel, firme nos caminhos do Senhor, e por outro lado, a igreja estava sendo atacada por heresias. Do versículo 3 ao versículo 8 deste capítulo 1 da carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo, ele tece muitos elogios aos irmãos colossenses. Interessante que no versículo 9, que foi o primeiro versículo que nós lemos, o apóstolo reforça o aspecto da oração por aquela igreja. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, ou seja, Paulo está dizendo, desde que ouviu o relato, de Epáfras acerca da igreja, não cessamos de orar por vós. Por que orar por uma igreja que só recebe elogios? Do versículo 3 ao 8, há muitos elogios que Paulo faz à igreja em decorrência do relato que ele recebeu do seu companheiro Epáfras. Notícias boas, notícias que animaram o apóstolo, que levaram o apóstolo a engrandecer o nome do Senhor. Mas, nos próprios versículos 9 e 10, nós podemos ter aqui uma indicação, uma pista do porquê orar por quem está bem. Por que temos de orar por quem só merece elogios? Uma igreja que foi elogiada, mas uma igreja que precisou contar com as orações do apóstolo Paulo. Vamos pensar na vontade de Deus, e aqui, nestes versículos 9 e 10, a vontade de Deus, ela precisa ser levada em consideração. Talvez nós tenhamos aqui uma indicação do porquê sempre temos de orar, não importam as circunstâncias, sejam favoráveis, sejam desfavoráveis. Conhecer a vontade de Deus não se resume à mera disposição intelectual. Então, uma pessoa, ela pode se esforçar intelectualmente, usando aí princípios da lógica,
dedicação, a pessoa vai se aculturando, né, com a vivência bíblica, com o conhecimento de Deus, este esforço por si só, ele não resulta em completa percepção, em completa apreensão da vontade de Deus. O modo de se conhecer a vontade de Deus está previsto no próprio versículo 9. Em toda a sabedoria, final do versículo, e inteligência espiritual. Interessante esta designação, inteligência espiritual. Não estamos falando da questão intelectual. Não estamos falando da capacidade de raciocínio lógico, embora estas coisas estejam presentes naturalmente no processo do raciocínio em si. Mas quando falamos de sabedoria e inteligência espiritual, estamos nos atendo a aspectos mais elevados do conhecimento de Deus, o modo de se conhecer a Deus. E isto, por si só, o homem, o ser humano, não é capaz de conceber. O que é ter inteligência espiritual? O que é ter sabedoria do alto? Precisamos contar com auxílio, com ajuda. A palavra de Deus, o Espírito Santo, a igreja, os irmãos mais maduros na fé, os anciãos, ou seja, todo um arcabouço de coisas que podem nos levar à sabedoria e à inteligência espiritual. Então não é uma coisa inata, não se trata de algo inerente ao ser humano. É algo que nós recebemos, que nós podemos conquistar, que nós podemos ir atrás e seguir estas coisas. Tudo isto tem a ver com conhecer a Deus, conhecer a sua vontade, absorver a vontade de Deus. E a oração, que deve ser permanente na agenda da igreja, a pauta permanente de oração na vida de uma igreja, é esta: que nós conheçamos a Deus com toda a sabedoria, que conheçamos a sua vontade com toda a inteligência espiritual. Se esta oração, ainda que seja por uma igreja elogiável, né, por uma igreja que caminha bem, que anda segundo a vontade de Deus, se esta oração não estiver permanentemente na pauta da igreja, nós corremos o risco de a vontade de Deus ser banalizada. Então, nós já temos aqui uma indicação do porquê o apóstolo se dedica a orar pela igreja de Colossos, dos Colossenses. Uma igreja elogiável, mas uma igreja que precisava de oração. Uma igreja que caminhava bem, uma igreja cheia de boas práticas, mas que precisava da atenção do apóstolo no aspecto da oração. Versículo 9: por esta razão, ou seja, por tudo estar indo bem, por boas notícias recebidas, nós não cessamos de orar por vós. Então já fica aqui uma indicação. A vontade de Deus, ela estará cada vez mais clara sob a sabedoria, sob a inteligência espiritual, quando nos dedicamos intensamente à oração. Orar é o caminho para se conhecer a vontade de Deus. Havia naquela igreja ataques de heresias. Então, se por um lado a igreja caminhava bem em suas práticas, em suas boas obras, em sua obediência a Jesus, por outro lado, Epáfras traz o relato a Paulo de que a igreja estava sendo atacada por heresias. Uma delas, o gnosticismo. Então havia gnósticos em Colossos que se orgulhavam, né, que se jactavam de conhecimento misterioso. Pessoas que
se dedicavam a uma espécie de misticismo dentro da igreja. E com isto se colocavam em grau de superioridade em relação aos outros irmãos. Estes gnósticos se vangloriavam, se orgulhavam de uma espécie de conhecimento místico, misterioso acerca de Deus. Nós, crentes em Cristo Jesus, temos de nos orgulhar em sua cruz. A nossa glória é a cruz de Cristo. E conhecemos a Deus através de Cristo Jesus e sua palavra. Nada de misticismo, nada de conhecimento de mistério. Estas coisas são heresias e atrapalham muito a vida de qualquer igreja. Então a oração também nos ajuda na proteção quanto a estas coisas. Pensando no texto lido e o enfoque da nossa reflexão nesta quarta-feira é a expressão que está no versículo 10, agradando-lhe em tudo, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Agradar a Deus. Esta era uma igreja, a igreja de Colossenses, que agradava a Deus. Mas Paulo faz questão de orar para que a igreja agradasse a Deus. Qual o limite que nós temos em agradar a Deus? Quanto temos de orar por isto? Se pensarmos que o sentido da vida do crente é agradar ao seu Deus. Vivemos para Deus, vivemos por causa de Deus, vivemos para a glória de Deus. O nosso prazer, o prazer da igreja, o maior prazer do crente deve ser agradar o seu Deus. Olha aí de novo a oração por algo absolutamente nobre, verdadeiro, necessário, importante para a vida da igreja. Vamos orar para que conheçamos a vontade de Deus. Vamos orar para que andemos dignamente. Vamos orar para que possamos agradar a Deus em tudo. O conhecimento da vontade de Deus não nos mantém inertes, parados, estáticos, mas nos impele em agradá-lo. Então é um processo gradual. Conhece-se a vontade de Deus, oramos por isso. À medida que o conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e inteligência espiritual, cresce dentro da igreja, dentro de cada um de nós, nós somos naturalmente impelidos em agradar a Deus. Primeiro, conhecer a Deus. Assentar esse conhecimento de Deus em nosso coração. Tudo isso através de Cristo e sua palavra. Com sabedoria, com inteligência espiritual. Uma vez que este conhecimento assenta em nosso coração, nós somos levados a uma vida de completa dedicação a Deus. Um processo natural, um processo de desenvolvimento, de crescimento. Agradar a Deus é consequência, é resultado de se conhecer a vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus não nos deixa parados, inertes, mas nos impulsiona numa vida de total dedicação a Deus. Quanto podemos crescer em agradar a Deus? De novo, qual o limite? Até quanto podemos agradar a Deus? Por isso o apóstolo ora, por isso nós oramos. Esta oração de conhecer a Deus, sua vontade, com sabedoria, inteligência espiritual, a fim de que agrademos a Deus, esta oração, ela valeu para ontem, ela vale para hoje, ela valerá para amanhã. Sempre, permanentemente, na agenda da igreja, esta oração. O texto lido sugere que quanto mais
conhecemos a Deus, mais queremos agradá-lo. Agradar a Deus é resultado do conhecimento que temos a seu respeito. E o nosso desejo é de profunda e sincera submissão a Deus. Quanto mais o conhecemos, quanto mais conhecemos a sua vontade, seu caráter, sua pessoa, tudo isto revelado em Cristo Jesus, expresso na sua palavra, mais crescemos no desejo profundo em agradá-lo. E isto requer disposição. O versículo 10 diz: agradando-lhe em tudo. O que é tudo? O que a expressão tudo quer dizer aqui? O que é agradar a Deus em tudo? Vida para agradar a Deus, permeando toda a nossa existência, todas as dimensões do nosso ser, todas as relações, pressupõe um esforço importante de nossa parte. Quando se agrada a alguém, e você e eu sabemos o que significa agradar a alguém, alguém da família, um amigo, um parente, alguém que nós queremos agradar, o que nós priorizamos? Priorizamos o que a pessoa tem prazer. Então, o marido quer agradar a esposa, ele vai priorizar o que dá prazer à esposa, vice-versa. Isto tem implicações. O que dá prazer a Deus? Se queremos agradá-lo, temos de saber o que lhe dá prazer. Ah, mas nós já sabemos, porque conhecemos a sua vontade. Conhecemos a sua vontade não de qualquer maneira, conforme diz o texto, conhecemos a vontade de Deus com sabedoria e inteligência espiritual. Portanto, nós já sabemos o que agrada a Deus. Então, da nossa parte, deve haver um esforço, uma dedicação, disposição sincera, entrega total do ser a Deus, a fim de que Ele, Deus, seja agradado. Sabemos o que agrada a Deus, conhecemos sua vontade, portanto, toda a atenção é devida. A disposição de agradar a Deus envolve todas as dimensões da existência humana. Dimensão espiritual, mental, emocional, física, material, relacional. Do ponto de vista espiritual, adoramos a Deus em espírito e em verdade. Do ponto de vista mental, nos relacionamos com Deus, com o intelecto, com a inteligência, com a lógica, com a percepção, com a apreensão de seus preceitos. Do ponto de vista emocional, nossa alma exposta, aberta diante do Senhor. Nossas emoções entregues ao domínio do Espírito Santo. Do ponto de vista físico, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Vivemos para agradar a Deus também através do nosso corpo, nossa língua, os membros do nosso corpo, nossa saúde, nossa disposição física em agradar a Deus. Do ponto de vista material, os recursos que passam pelas nossas mãos, os recursos materiais concedidos pelo próprio Deus, todos eles à disposição do Senhor. Portanto, agradar a Deus não envolve um aspecto da nossa vida, não envolve um pedaço da nossa vida. Agradar a Deus pressupõe que nós, em todas as dimensões da nossa existência, das relações humanas, das relações sociais, dos aspectos espirituais, do âmago do nosso ser, do profundo da nossa alma, de recursos materiais, ou seja, agradar a Deus em tudo.
É isto que diz o texto, é isto que pressupõe a Escritura, e toda a revelação aponta para isto. Deus nos criou para que vivamos para a sua glória, para que o agrademos em tudo. Versículo 10, agradando-lhe em tudo. Não é fácil agradar a Deus em tudo. Deus é exigente, mas nós sabemos o que agrada a Deus. Sabemos o que dá prazer ao coração de Deus. E o que dá prazer ao coração de Deus deve dar prazer a todo crente, a todo aquele que ama a Deus. Será que temos alguma área em nossa vida em que não temos agradado a Deus? Porque Deus espera, Deus exige e Deus nos leva a um conhecimento de si mesmo a fim de que nós o agrademos em tudo. Será que tem alguma área da nossa vida, quando fazemos um autoexame, quando olhamos para dentro de nós mesmos e chegamos à conclusão, nisto eu não tenho agradado a Deus? Precisamos nos esforçar, precisamos mudar, seja na área financeira, seja na área sexual, relacional, nossa disposição, os recursos, nossas relações sociais, não importa. Se em alguma área, em algum cantinho da nossa existência, algum ponto da nossa vida, nós percebermos que não estamos agradando a Deus naquela circunstância, precisamos nos arrepender, precisamos mudar, porque Deus espera que nós o agrademos em tudo, e tudo significa tudo. Agradar a Deus em tudo pressupõe que nossa vida está totalmente em função dele. Não vivemos mais em função de nós mesmos, vivemos para ele, vivemos em função dele. Nosso pensar, nosso falar, nosso agir, nossos atos, nossas atitudes, tudo deve girar em função dele. Tudo é para agradar. Abrimos os olhos quando acordamos, vamos agradá-lo até o nosso deitar, todo dia, durante toda a nossa existência. Fomos chamados para isto. E Paulo ora por uma igreja boa. A igreja de Colossenses era uma igreja boa, mesmo sofrendo ataques de heresias. Por outro lado, a igreja permanecia firme no amor, nas boas práticas. Era uma igreja boa. Paulo ora para que aquela igreja conheça a vontade de Deus. E uma vez conhecendo a vontade de Deus, com toda a sabedoria e inteligência espiritual, aquela igreja pudesse desfrutar da vida abundante, que é a vida de agradar a Deus. Deus não nos tem em partes. Deus não tem um pedaço de nós. Deus não é Deus de uma área específica da nossa vida. Deus é Deus de tudo. Ele é o Senhor do todo. Deus não é Senhor de algumas áreas. Ele é o Senhor de todo, do ser humano inteiro. Por isso, o apóstolo Paulo insiste em orar. Orar por uma igreja que era boa, mas que sem dúvida poderia agradar ainda mais a Deus. E nós podemos agradar mais a Deus. Qual o limite? Qual o limite em se agradar a Deus? Portanto, oremos. Uma igreja boa tem espaço para crescer no conhecimento de Deus, em sua vontade. E isto vai gerar um fruto, um resultado, um efeito, agradar a Deus. Conhecemos a Deus? Então o agrademos. Estamos crescendo no conhecimento de Deus, e isso tem que gerar o ato, o efeito de agradar a Deus.
quanto mais conhecemos a vontade de Deus, mais nos dedicamos em agradá-lo. Agradar a Deus deve ser o maior prazer do crente, a mais nobre ocupação da igreja. E que Deus nos abençoe, que Ele seja exaltado. E neste sentido, vamos adorar, vamos louvar a Deus, cantando mais um hino de louvor. Mais de Cristo eu quero ver, mais do seu amor obter, mais da sua compaixão, mais da sua mansidão, mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, Salvador. Mais de Cristo compreender, quero a Cristo obedecer, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, Salvador. A oração é uma prática constante, permanente, natural à vida da igreja. Nós devemos orar por nós, pelas autoridades, pela igreja, pelos irmãos, pelos líderes, pelos pastores, por amigos, pela família. São motivos permanentes de oração e toda a Bíblia, né, está repleta de exemplos, de ensinamentos acerca da oração. O texto que nós consideramos hoje também fala um pouco sobre isso. Vamos orar. Temos motivos de sobra para isto. Vamos orar pelas pessoas que estão enfermas, pessoas que nós temos conhecimento, que estão passando aí por situação muito complicada do ponto de vista de saúde. Oremos pela nossa cidade, pelas autoridades de saúde, autoridades públicas, pelos irmãos da nossa igreja que trabalham na área da saúde, clínicas, laboratórios, hospitais, postos de saúde, por irmãos da assistência social, todos eles de alguma maneira expostos. Vamos orar pela proteção, por suas famílias. Oremos também pelo ministério pastoral da nossa igreja, pelo trabalho dos pastores da nossa igreja, pela liderança da Igreja Batista em Vila das Belezas. Neste mês de maio, estamos, de alguma forma, também destacando o mês do lar, o mês da família. Oremos pelas famílias da igreja, por cada lar, pelos casais, pelos filhos, pela relação pais e filhos, filhos e pais, entre os irmãos também da família. Oremos pelos lares da nossa igreja. Graças a Deus, porque temos sentido, temos percebido, e isto não é achismo, né? É certeza, é convicção, o cuidado de Deus, a presença de Deus, a provisão de Deus, Deus providenciando, preservando, curando, agindo, trabalhando por nós, em nosso meio, em nossas vidas. São motivos aí também de gratidão e de louvor a Deus. E nós estamos chegando ao final deste culto e com esta oração nós encerramos mais um culto de quarta-feira. E esperamos que Deus
tenha sentido prazer, alegria neste culto, e que a vida de todos que puderam nos acompanhar e celebrar culto ao Senhor juntamente conosco, que todos tenham sido edificados, abençoados em nome de Jesus. Convido a você, mais uma vez, a uma palavra de oração. Nosso Deus, nós te agradecemos por Cristo Jesus, nosso mediador, nosso pastor amado, em quem cremos, em quem temos a redenção, por meio de seu sangue, por meio de seu sacrifício vicário, expiatório. Te louvamos, porque em Cristo temos acesso ao teu trono de graça, e recorrendo ao teu trono de graça, de misericórdia, de bondade e de justiça, nos apegamos firmemente ao Senhor por meio da fé. Em nome de Jesus, pedimos que tu tenhas misericórdia dos enfermos, dos que estão enlutados, dos que estão passando por tratamentos delicados, pelas autoridades de saúde da nossa cidade. Pedimos por todos os irmãos da nossa igreja que trabalham em clínicas, hospitais, laboratórios, postos de saúde, irmãos que trabalham na assistência social também. Pedimos pela liderança da nossa igreja, pelos pastores e pelos lares. Abençoe cada família da nossa igreja, cada lar, que a tua doce presença, a tua palavra poderosa estejam presentes na vida dos casais, na vida dos filhos, dos lares da nossa igreja. Te louvamos por mais um culto de quarta-feira, por mais um tempo que pudemos dedicar à proclamação da palavra, à adoração devida ao teu nome. E queremos, Deus, te agradar em tudo. Por isto, clamamos, ajuda-nos, ajude esta igreja a te agradar em tudo. Em nome de Jesus. Amém.